A palestra de cálculo trabalhista, basicamente, é o que está ali. A gente não tem muito tempo hoje para se aprofundar muito, mas eu deixo aberto para questões, vocês podem me interromper, a palestra ela não é fixa, tá? Ela pode tomar o rumo que vocês preferirem. Semana retrasada eu fui em Monte Aprazível, lá é só trabalhador rural. A gente foi para o lado do trabalhador rural e aqui vocês podem ir, vão questionando, a gente vai pelo lado que vocês acharem mais necessário. Então, pode interromper, pode perguntar, não tem problema nenhum. Eu vou começar. Ai, obrigada. Passa. Pelas verbas rescisórias, tá? Porque eu acho que o primeiro contato que você tem com o cliente, ele chega lá com a rescisória dele e fala assim: ah, doutor, eu queria saber se isso está certo. Geralmente é o que acontece. Então, eu já vou começar por aí, que são os cálculos mais básicos. Eu vou tentar passar mais rápido. Se vocês quiserem aprofundar, a gente aprofunda. E vai perguntando e a gente vai respondendo. Passa para a próxima, querida. Então, esse é o termo de rescisão. Eu só queria ilustrar que no dia tem um termo novo de rescisão, né? O TRST é novo, então quem ainda não está sabendo, a partir de fevereiro é outro termo de rescisão. Esse é no site do MTE, do Ministério do Trabalho, esse formulário pode ser baixado em PDF. Tem um modelo lá e vocês já podem até abaixar e já deixam lá salvo, se algum cliente que for empresa pedir, né, na assessoria, vocês já têm um modelo lá. O que eu achei legal desse modelo, né, a diferença do modelo anterior, é que ele tem uma discriminação fixa de verbas e ela é bem detalhada, mais detalhada que a outra. É legal, por quê? Porque antes, por exemplo, no campo, eu falo sempre das férias. As férias, geralmente, é um dos títulos que tem mais valor dentro da rescisão, e antes era tudo junto. Né, férias vencidas, férias em dobro, né, então as férias proporcionais era tudo no mesmo campo. E o coitado do reclamante não sabia de onde que vinha aquele valor. Agora está tudo discriminado, fica até mais fácil da gente poder ver se está certo, né, evitar até fraude. Pode passar. Então vamos começar pelo saldo de salário, tá? Ali tem os fundamentos legais das verbas. O saldo de salário não tem muito segredo, né? Até o dia da demissão, quanto que ele trabalhou no último mês. Basicamente, existem outros tipos. Tem salário por produção, tem comissionista puro, tem outros tipos de salário. Mas aqui eu deixei exemplificados os mais comuns, que é o salário de horista e o de mensalista. E o que é importante falar? Qual é a diferença desses dois salários que vocês devem saber para fazer essa avaliação? Está ali, doutor, se quiser ver na tela, não sei se fica melhor. Então, o mensalista, quando você calcula o dia, ele já está incluído o DSR. O que é o DSR? O descanso semanal remunerado. Então, quando você calcula o saldo de salário em mensalista, não precisa calcular o DSR. Calculando o saldo de salário do horista, precisa calcular o DSR porque ele não está incluso. Entendeu? Eu vou passar mais para frente, eu passo. Ainda não, querido. Mais para frente eu vou ensinar a calcular o DSR, mas já fiquem atentos a esse detalhe. O dia no horista, está vendo ali, é 7,33. É basicamente 220 horas dividido por 30. Né? Então, cada dia do horista vale 7,33. Por que saber o valor do dia se ele ganha por hora? Porque o DSR ele vai ser o valor do dia, que é 7,33 horas. Então, quantos DSRs ele tiver direito no saldo de salário, quantas vezes 7,33 vocês vão fazer. Pode passar, querida. Então, esse aqui eu ilustrei com a lei, né? A lei 6.605 de 49 é a lei que trata do DSR. Vocês anotam a lei, depois vocês veem, ela é pequenininha, ela tem, acho que meia dúzia de artigos, não tem muito segredo. Passa que eu quero mostrar outra coisa, Tico. Então, ele também tem o cálculo, computa o saldo de salário, o repouso semanal remunerado nas horas extras habitualmente prestado. Quando você tem uma rotina de hora extra, ela incorpora ao salário. Então, esse valor você inclui no DSR. Como isso? Ele entra, soma no salário. O valor da hora... Quer que eu escreva? Vocês não entenderam, né? Por exemplo, ele ganha R$ 1.500 por mês. Está aparecendo lá. Ele faz uma média de R$ 300
de horas extras, habitualmente por mês. Foi reconhecido em sentença que essas horas extras são habituais, incorporam o salário, certo? Então, o salário dele é o quê? R$ 1.800. Se ele for horista, você vai pegar e dividir por 220 horas. Se ele for mensalista, você vai dividir por 30 horas. Aí, esse valor que deu aqui, você faz vezes 7,33, que é um dia. Esse valor que der aqui é o DSR. Um dia, né? Aqui é só dividir por 30, um dia vai ser o DSR. Né, simples. Aqui a conta fica um pouco mais complicada, porque você tem que fazer o 7 vezes 33, que vai corresponder a um dia do DSR. Só para... Mas a hora extra tem que ser incorporada, tá? Na sentença. Mas se vocês estiverem fazendo o cálculo para pegar o cliente, vocês também incorporam. Falam assim, olha quanto vai dar se a gente entrar com o processo. Dá uma valorizada, né? Pode passar. Então, aqui eu ilustrei um calendário para fazer como... Está aí, né? Como calcular o DSR. Aqui a gente tem exemplos de 3 meses. Eu vou... Se eu subir ali, consegue... Cadê o cameraman? Acho que ele consegue me ver. Vamos pegar o mês de maio. Considerando o mensalista, para ficar mais fácil. O mês de maio tem 31 dias. Quantos DSRs ele tem? Tem o feriado de 1º de maio e aqui o feriado de 30 de maio, que eu não sei nem que feriado que é esse. Não sei. Então, quantos... Hã? É o quê? Ah, não, 6 dias de DSRs. É os 4 domingos e mais 2 dias. Então, o mês de maio tem o quê? Tem 25 dias úteis e 6 DSRs. Então, se ele for demitido em maio, for horista, né? O mensalista não precisa calcular DSR, eu errei. Horista. Ele foi horista, você pega 6 vezes 7,33, o valor da hora dele, vezes o valor da hora dele, é quanto que ele vai ter de DSR nesse mês. Agora, uma coisa que eu gosto... Aqui, o que o pessoal esquece? Tem um colega ali que o pai dele é contador, então hoje eu não vou poder falar muito mal de contador. Mas o que acontece quando o advogado tem mania de mandar o cálculo da sua ação para o contador? O contador, ele é um contador. Ele vai fazer o quê? O cálculo de contabilidade. Ele não vai ler todas as súmulas, ele não vai ler todas as OJs, não vai fazer o cálculo para você ganhar dinheiro, ele vai fazer o cálculo do seco da lei, que eu acabei de falar para o colega ali. Então, o que o advogado precisa ter? Você está pela reclamada, geralmente a reclamada quer mandar um funcionário embora, e você presta assessoria mensal. E ela quer que você revise aquela conta do contador. E, geralmente, quando eu reviso a conta de algum cliente nosso do escritório, sempre o contador esqueceu desses detalhes. E um dos detalhes que eu vou falar hoje aqui, e vou falar outros, mas um dos detalhes principais são as faltas. Quando você manda para o contador, pode até mandar, você manda para o contador, oriente o cliente, se mandar para o contador verba rescisória, não esqueçam dos cartões de ponto. Entendeu? O cartão de ponto vai o quê? Vai mostrar se ele chegou atrasado, se ele faltou, se ele justificou a falta, manda os atestados, se falta sem atestado, é falta injustificada, tem que descontar. E descontando, você desconta também o DSR. Porque a pessoa não trabalhou... Para ganhar os DSR, ele tem que trabalhar os 6 dias na semana com pontualidade. Esse é o requisito da lei, que é aquela lei, por isso que eu transcrevi. Se vocês lerem todo o artigo depois, um dos requisitos é pontualidade e assiduidade. Ele tem que ir todos os 6 dias e chegar na hora da entrada e sair na hora da saída. Ele vai ter direito ao DSR. Esse caboclo aqui, quando mandaram ele embora, mandaram ele embora em abril. E aqui eu estou dando um exemplo que, nesse mês de abril, ele faltou no dia 20. Ele trabalhou, nessa semana aqui, ele trabalhou no dia 18 e 19. Dia 20 ele não veio. E só nessa semana, justo por ele ter faltado só esse dia, nessa semana teve feriado. Aqui é o quê? Páscoa, né? 21?
Tiradentes. Ah, é verdade. Tiradentes. Ele faltou no Tiradentes, e nesse ano teve uma lei, que foi no ano de 2011, que emendou isso aqui. Então, foi feriado, feriado, sábado estava emendado e domingo. Então, tem 1, 2, 3, 4 DSR só nessa semana por ele ter faltado esse dia. Então, por ele ter faltado esse dia, você vai pagar os dias trabalhados, mas vai descontar 1, 2, 3, 4, 5 dias dele. Pô, já economiza uma grana, né? O cliente gosta quando você economiza. Então, tá, pode passar esse. Aí, nas férias. DSR, alguma pergunta? Vou passar. Tá? Então, as férias. Ali estão os fundamentos legais. Né? Nas férias tem a... Tudo, o artigo 7º, eu acho que, como a maioria é advogada, eu não preciso explicar muito. O artigo 7º é basicamente o que trata de todos os direitos trabalhistas constitucionais, né? Está na Constituição. E o 8º, os direitos coletivos. No inciso 17, é o que trata das férias. Aí tem os artigos da CLT. Eu gosto de falar dessa convenção aqui, ó, Convenção 132, que fala... Eu não sei se vocês têm curiosidade de ler as convenções da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Eu tive a curiosidade de comprar um livro. Tem um livro do Sérgio Pinto Martins que ele comentou e colecionou, e juntou, colacionou, que fala, né? Que juntou todas as OITs que, com relação ao direito do trabalho. É muito legal. Ele comenta, é bem bacana. Daquele jeito dele, né? O Sérgio Pinto Martins, pelo amor de Deus, ele é bem reacionário. Mas é interessante, por quê? Porque tem muita coisa lá, principalmente o que fala da despedida imotivada. Tem uma OIT muito interessante que eles estão querendo aprovar aqui, mas não está rolando muito, não. O pessoal gosta, né, do poder potestativo. Então, mas é legal, a gente pode começar a pedir. Eu falo muito assim, quando eu gosto de fazer palestra, porque eu acho que a gente devia divulgar isso. Tá? Nós somos todos colegas aqui, e quem faz as leis, na verdade, é a jurisprudência. E quem faz a jurisprudência é o advogado. Tá? Existe muita coisa que eu vou falar aqui hoje que tem jurisprudência, mas jurisprudência que ainda não está consolidada. E tem umas ideias meio malucas que eu tenho. Assim, aliás, eu dou palestra de graça só para conseguir divulgar essas minhas ideias malucas. Porque eu acho que tem fundamento, não é tão maluca assim. É. Eu acho que se a gente começar a pedir, todo mundo começar a pedir, como se fosse, sabe, uma manifestação, vamos começar a pedir, que a gente sempre vai achar um juiz que vai gostar daquela ideia e vai dar. Começou assim com os honorários, né, com os nossos honorários advocatícios. O pessoal começou a pedir, cada um no seu jeito, cada um com o seu fundamento. E agora já tem até um projeto de lei que está tramitando, que talvez, eu tenho esperança bem grande de que vai passar. Né? Parece que vai. Então, a gente, né, acabar com... Ai, gente, eu estou quase dormindo, eu estou esquecendo. Como é que é? Capacidade postulatória, isso aí é um absurdo. Imagina um reclamante, coitado, chegar lá a reclamar daquele advogado chique, aquela coisa, né? E o coitado lá sozinho. Não, isso é até desumano, né? Quer falar que não, mas ele não precisa de advogado, ele tem o jus postulante, que absurdo isso, não tem? Né? Coitado, como é que ele vai saber aquele monte de OJ? Nem a mãe sabe, imagina. Então, a OIT tem a Convenção 132 é que fala das férias. Por que a gente tem que invocar a OIT? Eu invoco nas minhas situações. Por quê? Porque tem reclamada que dá as férias, que paga as férias. Só que, às vezes, o coitado do empregado vai lá, sai de férias, e eles pagam depois que o rapaz voltou das férias. Ou então, paga no meio das férias, vai lá, o coitado está lá no meio das férias, tem que voltar para a empresa para receber o valor das férias. Isso não pode. Aí o juiz fala assim, tem juiz que fala assim, é mero de sabor, a empresa estava em dificuldade econômica. Só que não é assim. Se a pessoa tem direito às férias, ela tem direito a gozar as férias com tranquilidade. Se ela não gozou com tranquilidade, ou não tinha dinheiro para gozar essas férias, que diabo de férias é essa? Isso é praticamente cárcere privado. Né? Ele foi obrigado a ficar em casa, aguentando a mulher brigar com ele. Não é? Então, é duro. Então, na Convenção da OIT, fala muito, é mais a parte humana. Então, é bom a gente ilustrar, citar, falar. Por quê? Porque o juiz ele tem que indenizar novamente essas férias. E a gente tem que pedir isso. Tá? Então, vamos dar elementos daí, porque a Organização Internacional do Trabalho falou. Aí o juiz, quem sabe, né? Ele fala assim, é verdade, não é só o coitado advogado que está falando. Então, vamos... Passa. Então, as férias...
os conceitos básicos são o quê? O período aquisitivo e o período concessivo. Eu acredito, para ter direito às férias, você tem que ter trabalhado 12 meses. Esse é o período aquisitivo, é o requisito para você ter direito às férias. Você trabalha durante 12 meses, depois de 12 meses, você tem direito a um mês de férias, com o abono constitucional de 1/3. O período concessivo é os 12 meses seguintes que a empresa tem para te dar essas férias. O que acontece se eles não cumprem isso, né? Se passou os 12 meses e eles não concederam as férias. Essas férias têm que ser indenizadas em dobro, que é o que a gente chama de férias em dobro. A fundamentação legal é o artigo 137, está ali, né? Então, aí as férias vencidas é que ainda está dentro do período concessivo. Ela já venceu, mas ainda vai ser paga só uma vez ela, mais um bônus. Por quê? Porque ainda está dentro dos 12 meses do período concessivo. As férias proporcional é se ele foi mandado embora durante o período concessivo. Durante o período aquisitivo. Ele ainda não adquiriu a integralidade das férias porque não cumpriu os 12 meses. Então, as férias são proporcional. Por isso que a gente fala que é alguns 12avos, né? Porque são 12 meses, 12avos. É feio, né? Eu fui escrever na apostila, escreveu 12 avós. Ficou horrível. Eu mandei imprimir, ficou uma coisa horrorosa. Eu tive que fazer de novo. É que tem gente que fala que as férias proporcionais você perde na justa causa, né? Aí a súmula aqui está falando, ó, sujeito empregador à remuneração, tem que pagar, porque isso é direito adquirido, mas justa causa não tem nada a ver com isso. Ele trabalhou, então, porque tem gente que fala assim, aliás, contador fala isso, né? Cadê o doutor? Doutor, não, justa causa, não tem direito a férias proporcional. Tem sim, já está simulado, tá? Quiserem anotar, pode passar. 171. Olha o número. Não dá, não, tá certo, a súmula existe, eu conferi. Pode passar. Então, aí aqui outra dica que eu também falo com relação às faltas. O que acontece? Também tem que olhar os cartões de ponto. Por quê? As faltas injustificadas tem reflexo nas férias também. Para você ganhar os 30 dias, você tem que trabalhar os 12 meses com assiduidade. Então, o artigo 130 da CLT, ele tem essa tabelinha. Essa tabelinha está lá, não precisa nem anotar, é só anotar o artigo. Tá? Até 5 dias, ele pode faltar até 5 dias, que ainda ele tem direito aos 30 dias. Aí, de 6 a 14, 24 dias. Okay? A partir de 32 faltas injustificadas... Não, é porque assim, não dá abandono, porque não é 30 dias seguidos, é durante o ano. Essa falta, você vai pegar os últimos 12 meses, que seriam os requisitos, né, e soma todas as vezes. Ele pode faltar 5 dias num mês, 3 dias no outro, não sei o quê. Geralmente, eles faltam na segunda, né, no dia de ressaca, ou na sexta-feira, para já ir para o happy hour cedo. Então, deu 32 faltas, ele já perdeu o direito às férias. Então, tem que descontar isso na rescisão dele, se ele tiver. E outra, quando ele fala assim, faltas injustificadas, ou seja, ele não apresentou atestado, é só isso? Não, a empresa tem o direito de não aceitar o atestado também. Tá? Porque agora, eu não sei se eu anotei, acho que eu não anotei a lei que fala isso, mas existe não sei se é o J ou a súmula, que fala que o empregador é obrigado a aceitar o atestado ou do médico do trabalho dele, se ele tiver uma dentro da empresa, ou do plano de saúde ou da assistência médica que ele fornece para o empregado. Ou seja, aqui a gente usa a maioria Unimed aqui na OAB, né? A empresa dá a Unimed para o funcionário, tem a rede credenciada, a rede própria. O reclamante vem e me traz um atestado da Unimed. A empresa deu o implante de saúde da Unimed, é obrigada a aceitar o atestado da Unimed. Agora, se o infeliz chega lá com o atestado ali dos médicos da Praça da Sé,
que a gente sabe como é que é, né? Só está na TV outro dia os plaqueiros vendendo atestado. A empresa não é obrigada a aceitar. Ela pode simplesmente falar para ele assim, ou você vai na minha rede credenciada, ou vai aqui no médico para o médico validar esse atestado. Ela tem essa prerrogativa, não é obrigada a aceitar. Hospital público também, verdade, rede credenciada do SUS. É que é difícil eles irem para o... Acompanhante. Não, isso sim, a mulher tem essa prerrogativa, só que o mesmo requisito. Rede pública. Rede pública. Dele particular? Não, aí não obriga. Dele particular, não. Porque é que, assim, fica meio subentendido lá nas coisas, que é médico dele, né? Vai escrever o que ele quer. Não falo mal de médico, tem muito, minha irmã é médica, pelo amor de Deus. Então, assim, eu só estou falando porque tem empregado, eu tive um caso lá que o meu cliente, ele tinha, o homem, toda segunda-feira e toda sexta-feira, ele tinha testado, é uma coisa linda, assim, ele tacava, sei lá, era pedra no rim, era não sei o quê, era sinusite, era tudo a sinusite da vida, toda segunda e sexta. O homem só trabalhava de terça a quinta. É a síndrome da cachaça, né? Uma coisa louca. Isso, essa doença. Então, é uma coisa, né? É pânico, dá síndrome do pânico, né? Das pessoas. Então, e o homem com os atestados, assim, cada hora de um lugar, é uma coisa maluca. Eu falei assim, para de aceitar. É do seu plano de saúde? Não é. Eu falei, para de aceitar. Aí ele parou de aceitar. Aí o homem continuou não indo. Eu falei, agora dá uma advertência. Deu 3 advertências e mandou embora para o justa causa. Ele foi para o judiciário, ganhamos o processo. Por quê? Porque o juiz viu, onde já se viu, que doença que é essa, que é toda segunda e sexta-feira, toda vez. Tanto que chegava na quinta-feira, ele virava. Aliás, os outros funcionários foram testemunhar para a empresa, porque toda quinta-feira ele virava para o colega de trabalho, até terça, hein? Falava desse jeito. Ele tinha premonição também. Sim, a raiva era essa, por quê? Porque eram 2 tornos, né? Então o torneiro do lado queria matar ele, porque ele tinha que fazer os 2 serviços, porque o homem, acontece. Então, vamos prestar atenção então e também considera também os horários, tá? Atraso, essas coisas. Pode passar. No 13º salário. O 13º salário tem uma regulamentação específica de lei, tá? Está escrito ali. Regulamento 13º. O 13º, qual é a diferença das férias? Eu só posso escrever na parte de cima da folha, então eu tenho que tirar essa aqui. Nunca mexi nisso. As férias são 12 meses. Ela começa no momento da contratação, e então pode começar a qualquer época do ano e você começa a contar os 12 meses. Os 12 meses do aviso prévio é o ano do calendário. Começa no dia 1º de janeiro. Tá? Independente. Então, ele pode ter, em 2 anos seguidos, o ano da contratação e no ano da demissão, 2 proporcionais. Ele pode ser proporcional. Por quê? Porque ele vai considerar o ano. O que eu acho legal falar do aviso prévio? Mas aí a questão do 1/12avos é a mesma coisa, você divide, precisa ter 15 dias completos para ganhar o alvo, né, o mês, né, o 1/12avos, da mesma forma que as férias, né, 15 dias completos. Você fala de 1 a 14, não ganha, de 15 para frente, ganha o avo. Aquele 1/12avos. Não. As faltas. Então, esse eu falei dos 15 dias. A falta. O que acontece? Aquele critério das faltas se aplica ao 13º salário? Não. Tá? Aquele de somar as faltas para ver se ele tem direito, isso aqui. Mas o que pode ser aplicado e vocês têm que prestar atenção? Ele tem que trabalhar para ganhar aquele mês do 13º salário, ele tem que trabalhar mais de 15 dias. Então, se naquele mesmo mês ele passou 15 dias sem trabalhar e sem justificar, aí aquele 1/12avos do mês, do aviso prévio,
ele não tem direito, pode descontar. Tem que ser no mês. Não precisa ser corrido, tem que ser a soma do mês. Aí ele perde isso ali, ó, tá vendo ali, ó? As faltas legais ou justificadas não prejudicam. Aqui as faltas legais. Então, entende o quê? Você vai pela inteligência da lei. Se as faltas legais não prejudicam, as ilegais prejudicam. E as não justificadas. Então, ele pode desconta, tá? Fala para descontar, reclamada. Se você tiver pelo reclamante, você fala que não pode descontar, que não tem nada a ver, que o negócio de desconto de falta é das férias, aquelas coisas. Mas se você está prestando assessoria, é legal. Quanto mais desconto você der na rescisão, a empresa fica bem contente. Assim, é legal. Eles gostam. E o prazo. Isso aqui é legal. O prazo para pagamento do 13º é até dia 20 de dezembro. É mais comum, pode parcelar? Pode parcelar. É mais comum que a empresa pague até o dia 30 de novembro e depois até o dia 20 de dezembro. Isso é o comum. Pode ser diferente? Pode. Tá? A lei fala o quê? Pode parcelar e pagar até 20 de dezembro. Então, se a empresa quiser pagar uma parcela, vai em junho e uma em dezembro, pode. Mas o que acontece? A lei fala em 2 parcelas. Tem umas empresas malucas aí, que eu já vi umas ideias assim, que eles pegam e falam assim, não, vamos parcelar em 12 vezes, a gente dilui no ano. Não, tem uns clientes que chegam com umas ideias, a gente inteligente. Coisa de contador, isso, já foi embora. Eles têm essa ideia, vamos diluir no ano inteiro, aí dilui, né? Não chega, não tem aquela conta enorme em dezembro. Não pode, a lei fala em 2 vezes. Pode dividir em 2 vezes. Pode ser durante o ano todo? Pode, mas só 2 vezes. E o que acontece? Vamos supor que em janeiro, não, em junho, não está mais escrevendo isso aqui. Em junho, ele ganhava R$1.000. Então, tem que pagar metade em junho. Em junho, eles pagaram para ele R$500 da primeira parcela do 13º. Certo? Aí aconteceu, geralmente é em outubro, né? Outubro tem dissídio. Vamos dar um dissídio redondo, tá? Em outubro, teve um dissídio, o salário dele foi aumentado para R$1.200. Certo? Aí, o que acontece? Ele tem que receber, em dezembro, o 13º, não tem? Quanto que ele vai receber? 700. Entendeu? Por quê? Vai descontar o que ele recebeu, não 50%. É o que ele recebeu. Então, o 13º de dezembro é R$700. Se o caboclo sair em novembro, é 1.200. Ele tem 700 que ele recebe. Mas aí é 1/12. É que tem aviso prévio. Tem aviso prévio, integra. Também. É que a segunda parcela, geralmente, eles vão pagar em dezembro, né? Ah, não. Não, a primeira parcela é como se fosse adiantamento salarial. Aí você paga líquido, aí todas as incidências vão na final. Isso. É R$100 por mês. Ah, se ele sair em outubro. É que você falou novembro, não vai me pegar, não. Não, então, se ele sair em outubro, ele vai receber 500. Ele vai receber 500, né? 10/12, vai receber 1.000. Vai receber os mesmos 500. Então, agora você está querendo me pegar de novo. Tem um aviso, mas depois o aviso a gente vai calcular ali na frente. Porque é bom. O aviso é melhor calcular separado, porque depois confunde na liquidação. Pode passar, isso acabou. Então, é isso que eu falei. É o mês da rescisão, né? Vai calcular no mês o salário que for vigente do mês da rescisão. Entra no cálculo, incorpora. Mas não esquece de pedir isso na inicial. Tá? Nunca tem que pedir a incorporação. Não, mas mesmo a média, as férias e o 13º, você pode pedir a incorporação, porque a incorporação já incorpora a média, é mais legal.
Mas faz um pedido alternativo de as horas reais apuradas. Porque se ele não der integração, pelo menos você vai ganhar as horas reais apuradas, porque às vezes é difícil. Você fala assim, não houve tempo hábil para incorporação. Tem juiz que... A gente tem que prever todas as maluquices do juiz no nosso inicial. Depois a gente chega lá, doutora, por que um inicial desse tamanho? Precisa falar tudo isso? Pois é, que a gente tem que prever todas as doideiras. Não posso falar isso em audiência, mas tem que prever, infelizmente. Tá? A reclamada quer me matar, a juíza quer me matar, mas, infelizmente, eu fico meio neurótica, porque tudo que a gente vê na vida, cada juiz um mais maluco que o outro, pelo amor de Deus. Isso. Isso. Uhum. Legal. Pera. Claro, perfeito. Não, mas eu ia te falar outra coisa. Tem os reclamantes inteligentes tiram xerox do cartão de ponta, mas beleza, esse é o cliente. Fazem a cama. Então, entendeu que eles chegam com tanto documento lá que você fala assim, esse homem está juntando documento desde o primeiro dia de trabalho, é uma coisa louca, uma neurose. Mas é o melhor cliente, a melhor ação é linda, é o sonho de consumo. Ela guardou tudo. Olha que coisa linda. Então, isso aí é um sonho de consumo de todo advogado. Não, o juiz acha bonito também, o trabalhista acha lindo. Não fala assim. Mau caratismo não registrar a mulher. Não, eu entendi. Não, eu sei. Mas essa é a minoria, pode ter certeza. A maioria... Não, é o que eu falo, é o reclamante profissional. Tem gente que já entra, já sabe para entrar... Então, é que, bom, não vamos entrar nesse ramo que é muito polêmico, então todo mundo tem um ponto de vista. Mas uma coisa que eu ia falar que é importante, que eu acho que vocês têm que prestar atenção, isso eu estava esquecendo, é o suprassumo do negócio. Todo mundo sabe, aí não é só o advogado trabalhista que acontece isso, todos os advogados. O cliente, quando ele chega no teu escritório, você é a melhor pessoa do mundo. Na hora de repassar a guia ou o alvará, você é um demônio, você é o pior inimigo, você é o desgraçado, você era para ter ganho muito mais, onde já se viu eu que trabalhei, você que está ganhando, e aquele inferno. Não, eu faço que dá dinheiro para caramba. Mas, mas só fazer direito. O que a gente faz? O cliente chegou no escritório, põe a termo tudo o que ele fala. Demora? Demora. Enche o saco. Mas isso é essencial para o advogado trabalhista. Advogado que faz responsabilidade civil também é importante. Toda coisa muito polêmica, que existe um risco do reclamante chegar na frente do juiz e falar assim, mas eu não falei isso. Aí você fica lá com cara de imbecil, né? Então, eu faço o quê? Eu sento lá no computador e digito tudo. Por quê? Depois você vai usar para ação, é uma beleza, você já adiantou a ação para caramba. Entendeu? Não precisa... Minha mãe é mais neurótica, ela faz ainda assinar a petição inicial, mas aí eu já acho que fica meio feio, parece que você mostra para o juiz que o cliente não confia em você, então eu faço só o termo de declaração. E ele assina só, ele não precisa saber todos os fundamentos legais da minha ação, o resto tudo, ele só precisa dos fatos. Ele confirmando os fatos para mim, já está perfeito. Então, tudo que ele falou, eu coloco a termo, inclusive a jornada. Entendeu? Se ele não tem esse controle de ponto, ele não tem esses extratinhos, não anotou no caderninho, não fez nada, ele vai lembrar. Ele sabe até que hora ele ficava na empresa, que a mulher ficava ligando, cadê? Você não vai voltar para casa, está com a amante? Então, ele sabe. Entendeu? Então, ele põe a termo. Por quê? Depois a gente faz prova com testemunha. A testemunha é uma maravilha. No processo de trabalho, o juiz acredita na testemunha do reclamante, que é uma coisa louca. Entendeu? Então, põe a termo, ele assina, você põe a inicial. Se algum dia ele fala assim, mas eu não falei isso. Ó, aqui. Essa é a jornada que você legou para mim. É a jornada que eu estou pedindo. Entendeu? Mesmo porque tem a súmula 308. Se a reclamada não fizer prova dessa jornada, acabou. O que você pôs ali na inicial é verdade.
Não é isso? Não tem isso, a confissão? Se tiver mais de 10 empregados, a empresa é obrigada a ter cartão de ponto. Se ela não apresentar esse cartão de ponto em audiência, ela é confessa com a jornada alegada. Acabou. Então, alega. Entendeu? E fala para ele se virar nos 30 e arrumar uma testemunha para comprovar depois. Mas você põe. Não deixa de perder porque não tem comprovante, porque a hora extra é o filé mignon, é a coisa linda da reclamação trabalhista. É a melhor parte. Pode falar. Isso, porque ela nunca integraliza. Faz anual. Posso ser sincera? Faz as duas contas e vê qual que dá mais. É. Entendeu? Não, é verdade. É assim que eu faço. Tanto que eu brinco, né? Eu falo para minha mãe: você quer que eu faça essa conta para a reclamada ou para o reclamante? Eu consigo tirar de 100 mil para 50 mil. Dá para você fazer conta de todo jeito. Por isso que tem que ser advogado que faz. Por quê? Porque tem OJ e tem súmula para tudo que é jeito. Entendeu? Então, você pode fazer a conta, dá 100 mil, e pode fazer a conta, dá 50. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar no DSR, que também dá para você fazer a conta de vários jeitos, o quê? Existe os feriados legais, federais, e existem os feriados locais e dias santos. Entendeu? Então, assim, quanto mais feriado, quanto mais dia santo, quanto mais feriado local tiver naquele mês, concorda que tem mais DSR? E o DSR você calcula também sobre horas extras, sobre gratificações, sobre comissões, blá, blá, blá. Então, quanto mais DSR você tiver naquele mês, mais dinheiro você vai ganhar e o seu cliente também. Então, se você tiver pela reclamada, você põe aqueles, que nem aquele mês que eu dei de exemplo, eu pus até as emendas de feriado para fazer aquele cálculo, para descontar. Mas você pode fazer aquele cálculo para somar. Entendeu? Você põe emenda de feriado, põe tudo. Eu faço meu cálculo do DSR, eu demoro séculos para acabar uma liquidação de DSR. Mas, eu já cheguei a fazer a conta dos dois, é mais da metade. Você aumenta mais da metade do DSR só com essas brincadeirinhas assim, de colocar os DSR a mais. E é ilegal? Não é. Porque a lei, aquela lei que vocês anotaram do DSR, fala, inclusive, os feriados religiosos. Só que os contadores judiciais não consideram os feriados religiosos. Se você olhar bem os cálculos deles, ele põe a planilha seca, que serve para o Brasil inteiro. Só que, às vezes, você está fazendo um cálculo de rescisão da minha cidade lá, de São Caetano do Sul. 28 de julho é aniversário da cidade, é feriado. Não é feriado aqui, mas lá é. Às vezes, o feriado de São Caetano caiu numa quinta-feira, emendou quinta, sexta, sábado, domingo, emendou tudo. Olha que beleza, ganhou 4 dias de DSR. Então, na Bahia, emenda tudo, mês inteiro, mês antes do carnaval, mês depois. Então, já pensou? Então, vamos prestar atenção nisso aí também. Luiz Felipe, você está no iPad. Aí o aviso prévio. Bom, aviso prévio é aquela coisa, né? Na despedida desmotivada, tem direito a 30 dias, o fundamento legal está ali, a jornada é reduzida, 2 horas diárias ou 7 dias corridos, ou 7 últimos dias ou 2 dias diários. Na despedida por justa causa, não tem aviso prévio. No pedido de demissão, quem tem que pagar o aviso prévio é o empregado. O empregado tem a faculdade de não fazer aviso prévio e indenizar a empresa pode descontar da rescisão. Geralmente, o que acontece é o quê? Ele não cumpre o aviso prévio, a empresa não desconta, faz um... Né? Que ela também tem essa prerrogativa de não... Ela desconta se ela quiser, não é obrigada a descontar. Mas o que eu quero falar no aviso prévio, que é importante. 2 coisas. Além do proporcional, o aviso prévio não é compatível com hora extra. A jornada é reduzida, ponto. Não existe jornada reduzida com hora extra. Porque aí perde toda a essência do negócio. Por que se reduz a jornada no aviso prévio? Para dar tempo do caboclo ir lá pedir emprego em outra empresa. Geralmente, por isso que eles fazem 7 dias antes. Por quê? Porque aí eles usam esses 7 dias para rodar a empresa para levar currículo, para pedir a conta. E se você faz o caboclo para fazer hora extra durante o aviso prévio, para que serviu? Não é aviso prévio. Então, se o reclamante chegar para você e falar assim, e trouxer lá o caderninho lá com as horas que ele trabalhou, e você vê que não teve... Porque, assim, e considera hora extra a jornada normal. Se durante o aviso prévio a jornada foi normal e ele não saiu 7 dias antes, é o quê? É hora extra.
Entendeu? Então, o quê? Não houve aviso prévio. Você pede a indenização do aviso prévio. Entendeu? Ou aquele aviso prévio é nulo, porque não cumpriu os requisitos da lei. Tá? Então, prestem atenção nisso também. E avisa a empresa, né? Falando, ô, meu filho, o cara está de aviso prévio, não pode fazer hora extra. Ah, mas ele pediu, doutor, ele pediu, depois vai pedir de novo lá em juízo. Não, porque tem empresa que viaja, né? O aviso prévio proporcional. Esse aqui é aquela lei que deu aquela polêmica do aviso prévio proporcional, que dá 3 dias por ano trabalhado. Então, o que tem que ser falado nessa lei? A lei é pequenininha também, vocês anotem o número, depois dá uma lida, é legal. Quais são as polêmicas da lei? Quando ganha os 3 dias? 12 meses e um dia ou 12 meses redondo? Então, o que se ficou pacificado, a orientação que a gente tem, que o pessoal está falando é o quê? 11 meses e 29 dias, não. 12 meses completos, sim. Então, não é 12 meses e um dia, é 12 meses, que fala ano, a lei fala ano. Então, se ele tem 1 ano de trabalho na casa, ele tem direito a um aviso prévio de 33 dias, que é os 30 normais e mais os 3 dias da lei. A lei tem um teto de 20 anos. Ele vai ganhar 3 dias por ano até 20 anos. Então, o aviso prévio alcança, no máximo, 90 dias, que é o 30 normal, mais 60 dias da lei. E aí, fala assim, mas se for dispensa, ele pediu demissão, ele tem que pagar os 90, ele trabalhou 20 anos e pediu demissão, ele tem que pagar os 90 dias de aviso prévio? Não. A lei é do trabalhador, a lei é para o trabalhador. Então, ela não... Se ele tiver que indenizar, é só os 30 dias. Isso é o que já ficou pacificado. É só os 30 dias. Incorpora no salário, incorpora no contrato de trabalho? Porque o aviso prévio de 30 dias integra o salário para todos os... Entrega o contrato de trabalho para todos os efeitos, inclusive para a prescrição. Vou falar disso, acho importante. Integra os 90 dias? Então... Isso aí eu acho bom a gente começar a brigar, porque é legal. Por quê? Porque se a gente conseguir os 90 dias integrando, são 3 avos de férias, 3 avos de 13º, tem mais 60 dias de prazo prescricional, que isso é o mais importante, porque tem os caboclos que viajam na maionese e chega para você como com a prescrição total. Já faz 2 anos que ele foi demitido. E o cara tinha 20 anos de empresa, olha que absurdo, e o cara ficou de boca aberta aí, fazendo hora extra, equiparação salarial, aquele monte de coisa linda no processo, e já prescreveu, já deu os 2 anos. O que você faz? Você faz o pedido do aviso prévio, proporcional, com incorporação no contrato de trabalho, alega aquela súmula. Deixa eu voltar um pouco. Não. Eu falei do aviso prévio. Não, eu estou falando do aviso prévio aqui mesmo. Aqui. Aqui, ó. Não, isso é culpa recíproca. O J. Isso. Então, aqui integra, né? Não, você tem... integra, artigo 487, primeiro CLT, você tem que combinar o J83 e a súmula 305, que fala que o aviso prévio integra o salário. Então, o que você faz? Você combina esse monte de OJ, esse monte de súmula, o artigo e a lei. E fala que integra o contrato de trabalho. Então, pode pedir também, legal. Ela está falando que pode ser para a estabilidade da grávida, esse tipo de coisa. Pode ser. Aí eu não sei, aí extrapola um pouco. Pode ser, mas pede, vamos pedir. Você é reclamada. Então, você deu ideia errada aqui. Então, aí você pede a incorporação e tenta quebrar a prescrição, né? Daí você salva um processo bacana. E é legal porque o juizada tem dó, o juiz tem dó de prescrição total, tá? O juiz, para salvar um processo, eles integram o aviso prévio, fala que teve feriado no meio do negócio, não sei o quê, porque eles morrem de dó do reclamante, que o juiz não gosta de dar prescrição total. Tem uns vagabundos aí que gostam, né? Mas a maioria não. Tem um juiz que dá indeferimento inicial, inépcia inicial, por cada coisa absurda, onde já se viu. Se tem o jus postulandi, né? Para quê? Inépcia inicial. Mas tudo bem. Então, vocês entenderam o negócio da prescrição?
Não paga. Então, só tem que pedir na ação. Não, aí você pede a multa, 477, 467, pede tudo. Da multa dos 10 dias. Então, mas aí você pede. Você pede tudo, pede indenização, pede tudo. Não, mas... Ah, ela vai alegar que ele não foi. Não, então, tem umas empresas malas que fazem isso, que falam assim, você avisa que vai, assina aqui que vai cumprir, mas não precisa vir, não. Aí a criatura não vai, aí ele converte em justa causa porque não foi. Não vai. Tem uns que fazem isso. Também, né, é que tem cada coisa, o povo é criativo, uma coisa linda, né? Uma coisa. Eles fazem a rescisão retroativa, fala que já cumpriu e outras coisas. Mas aí precisa ver, tem que considerar a parte que se ele cumpriu com jornada reduzida, porque anula por conta da hora extra. Porque, assim, hoje em dia já não está acontecendo muito. É difícil a gente ver um reclamante bananinha, que a gente fala, né? Que esses aí que assina qualquer coisa, que, né, faz o que o patrão manda. Hoje o reclamante, tem reclamante mais advogado trabalhista que muito advogado por aí. Então é difícil a gente ver isso, mas tem. Geralmente aquele pessoal mais humilde, aquela coisa. Só que a Justiça do Trabalho é protetiva. Então, qualquer prova documental da empresa pode ser lidida por testemunha. Entendeu? Então, se vocês conseguirem que o reclamante arrume uma testemunha, que isso é uma prática corriqueira, porque é difícil, tá o patrão e o empregado lá, e como é que você vai fazer? Não tinha ninguém lá além deles para provar que o homem assinou um negócio obrigado. Mas vocês façam a prova da prática corriqueira. Leva 2 outros reclamantes lá falando que fizeram a mesma coisa com ele. Entendeu? É prova, é prova. O juiz admite? Tem juiz que admite, tem juiz que não. É o que eu disse. É um juiz maluco, então, de tudo quanto é jeito. Mas a prova testemunhal na reclamação trabalhista é o essencial. É o que salva, assim, na verdade. Porque existe aquela máxima de que o direito trabalhista é um direito social. Né? Isso tem muito também nas OITs, né? Por isso que eu falei. É um direito social. Também por isso que se tenta desconfigurar a capacidade, o poder potestativo, né? Que é demitir sem justificar. Você demitir um empregado porque você quer, da tua cabeça. Que o empregador tem essa prerrogativa. Nas OITs fala muito disso. Tem uma OIT falando justamente do poder potestativo. É bem legal. Então, o que eu estava falando? Então, as testemunhas são levadas muito em consideração. Porque o poder do empregador em cima do empregado ainda é forte. Está diminuindo bastante, tá? Porque os reclamantes são mais espertos. Mas ainda é forte, então o judiciário trabalhista ainda protege bastante. Então, fica tranquilo. A outra já perguntou. Ele. Não, não era para ter. Não, então, é justamente aquele que está aqui para frente, acho. Aqui, ó. Sobre a remuneração do mês da rescisão. Isso está na lei. Porque isso aqui fala da gratificação natalina, né? Mas também tem súmulas falando do... Sim, pede tudo. Aliás, uma coisa que eu também estava esquecendo de falar aqui, isso também é dica importante. Primeira pergunta que você faz para o reclamante é: qual é o sindicato da sua categoria? E a segunda, você já pegou as convenções? Manda ele pegar, tá? Que dá um trabalho. Não, da internet tem, mas também dá trabalho, que tem umas coisas. Assim, se o reclamante for bem legal, aquelas reclamação bem legal, que vale a pena você perder um tempão, tudo bem, você vai atrás, vou ensinar como. Mas o ideal é o quê? Que você saiba o sindicato, que você peça para ele as últimas 5 convenções de trabalho, se ele tiver um contrato de trabalho maior de 5 anos. Se for só de 1 ano, do último ano, é o da competência dos direitos que ele tem direitos não prescritos, que 5 anos prescreveu. Então, não adianta você pedir convenção de mais de 5 anos. Mas, se ele tiver só 1 ano, você pede do último ano.
Por quê? Você tem que ler a convenção dele inteira, porque tem muita coisa legal dentro de convenção. É um chuchu. Tem convenção que dá adicional de hora extra de 70%, que dá adicional de feriado de 120%, entendeu? Tem que prestar atenção nos dissídios, que dá os percentuais de aumento, você tem que prestar atenção. Tem um monte de multa na convenção. Fala assim, se não pagar o salário até o dia 5º dia útil, já tem multa de não sei quanto. Pô, eu já ganhei dinheiro de multa de... Nossa Senhora, é muita multa. Tem multa de tudo quanto é jeito. Se demitiu durante os últimos 10 anos antes da aposentadoria, tem direito à estabilidade. Já pensou você ganhar? O cara foi demitido 3 anos antes da aposentadoria. Você tem 3 anos de salário ali que ele tem que ser indenizado. Olha isso. Entendeu? Se demitiu, tem gente que dá aviso prévio, além desse, da Lei 12.000, tem aviso prévio da categoria. Tem feriado da categoria, é verdade. Tem dia do comerciante, na convenção dos comerciantes, tem dia do comerciante. Entendeu? E os comerciantes dão feriado? Não, né? Porque feriado tem que trabalhar para vender mais. Então, hora extra do dia do comerciante, DSR do dia do comerciante, tem tudo. Então, a convenção é a tua Bíblia. Triênio, quinquênio. 30 dias de estabilidade do dissídio, estabilidade de gestante. Tem convenção que... Porque os 2 meses a mais de estabilidade é faculdade, mas tem convenção que torna ela obrigatória. Entendeu? Então, tem que prestar atenção em tudo. Leia, tira só as partes das contribuições sindical, essas coisas que eu não gosto muito de sindicato. Mas o resto você lê tudo. E outra coisa que eu ia falar também. O acordo entre a empresa e a... Então. Isso. Isso aí dá dinheiro também. Por quê? Então, você pede a indenização. O que eu faço? Tem convenção que já converte a cesta básica em um valor indenizatório. Já fala assim, ele tem que dar uma indenização no valor de R$25, por exemplo. Tá? Então, você já pede indenização dos R$25 por mês por não ter dado. Tem convenção que fala que tem que dar um café da manhã. Se não der um café da manhã, tem que dar um ticket de refeição de R$10. Você pede os R$10 porque não deu o café da manhã. A mesma coisa o ticket de refeição. Tem empresa que estabelece um valor de ticket de refeição. Tem convenção que fala que tem que dar um seguro de vida. Entendeu? E não dá. Mas como é que você vai converter isso se ele não teve um sinistro, se ele não teve um dano, não sei o quê? Pede dano moral. Tudo que você não sabe como pedir, pede dano moral. Pede dano moral, mas beleza. Hã? Claro. Não, então, isso aí não incorpora, porque fala que não. Então, eu só não tive coragem de fazer isso ainda, não. Isso aí eu já acho demais. Isso, pede um dano material. Por exemplo, se não tem na convenção o valor da cesta básica, pega aí, tem os IDEC da vida, aqueles índice da FGV que pesquisa o valor da cesta básica, essas coisas, pega esses sites assim desses negócios e junta lá um valor. Não vai juntar uma cesta básica de R$200 que juiz nenhum vai dar, mas é um valor mais ou menos lá e usa como base para indenização. Pede em caráter indenizatório. Você não vai me pedir para o cara te dar 3 anos de cesta básica, chegar com um caminhão de caixa lá, né? Não faz sentido nenhum. E outra coisa que eu ia falar das convenções. Tem que tomar cuidado porque tem empresa que é mala, que fala que o sindicato é tal sindicato e não é aquele sindicato. Vou dar um exemplo clássico. Sintoresp e Sindifest. Quem é advogado trabalhista sabe até do que eu estou falando. O que é? Sintoresp é dos hotéis e restaurantes. Sindifest dos restaurantes fast food. Aí você fala assim, mas não é a mesma coisa? Olha as 2 convenções que você vai ver a desgraça.
Por quê? O Sintoresp é um sindicato muito forte. A convenção do Sintoresp é uma coisa linda, de meu Deus. Vocês pegam, o adicional deles é de 60%, é ótimo, tem um monte de benefício. Tem tabela de gorjeta especificada. Se a reclamante nunca recebeu gorjeta, tem uma tabela lá que você pode usar para garçom, copeiro. É uma coisa louca, bem legal. E é um sindicato muito briguento, é um sindicato muito forte. E o que o McDonald's fez? Não gosto de McDonald's, hein? Vou falar mal. O McDonald's fez o quê? Criou o Sindifest. Rumou uns caboclos aí bem do safado, fizeram, não sei nem se eles estão aqui, se tem alguém do Sindifest aqui, não quero nem saber. Pega na saída. Fizeram o Sindifest, né? Que é um sindicato dos funcionários do fast food. O Ministério Público brigou, tem aquele termo de ajustamento de conduta, tem um monte de coisa. Por quê? O Sindifest aceita tudo. Por quê? Porque quem fez foi o McDonald's. Quem botou os caboclos lá para montar o sindicato? A convenção deles é assim, criminosa. É criminosa. Porque o McDonald's eles fazem um negócio que chama jornada móvel. Você já ouviu falar disso? Você sabe, né? É a pior desgraça na face da terra. Jornada móvel é o seguinte. Você vai trabalhar a hora que o McDonald's precisar de você. Só que é assim, você fica em casa vendo televisão, você está vendo a novela e quando eles precisarem, eles te chamam para ir lá? Não. Você chega lá na hora que abre, aí você fica lá numa salinha, que é a sala de convivência, a sala da internet, a sala que é uma coisa linda. Quando você vai, tem um livrinho que quando você vai ser admitido, falando que você tem uma sala lá de lazer, que é uma coisa linda. Sabe onde fica essa sala? Em cima dos maquinários lá do sorvete, das fritadeiras, das coisas, uma sala horrorosa, fedida, com as maquinárias, porque fica assim, as máquinas bonitinhas, limpinhas, ficam embaixo. Os maquinários, que é os motores, as coisas, ficam na parte de cima, meio que escondido assim. E esses motor precisa fazer manutenção. Então, é no mesmo lugar. A sala e os motores e as coisas, aquela fumaça, aquela desgraceira toda. Um computador com uma internet que só acessa o site do McDonald's, que é um site, ó. Não tem Facebook, não tem Orkut, não tem Twitter, não tem nada. É só o McDonald's. E a televisão, que geralmente está quebrada, dos que os reclamantes já me vieram falar que geralmente está quebrada, não tem ar-condicionado, não tem nada, não tem janela, porque geralmente é dentro de shopping, a sala não tem janela. Aí o coitadinho, porque é tudo menor, tá? É tudo adolescente. O coitadinho fica lá o dia inteiro. Aí fala assim, desce aí, vamos precisar. Aí eles chamam um negócio que chama bater o dedo, que é botar digital lá no cartão de ponto. Bate o dedo. Aí ele desce, bate o dedo. Aí, na hora da janta, né, aquele gentarada no shopping, sei o quê, que trabalha, que nem um louco. Ah, acabou, pode subir. Ele bate o dedo de novo e volta. Entendeu? Ele vai receber aquela hora que ele trabalhou, que nem um corno, que ele bateu o dedo. A hora que ele ficou lá, em cárcere privado, na salinha, aí ele estava no lazer. Entendeu? Eu já vi olerite do mês, tá? De R$ 78. Ou seja, essa coitada era uma menininha, ela ficou o mês todo trancada na sala, praticamente. Entendeu? Para ganhar R$ 78 no final do mês. Então, isso aí não dá. Juiz não dá insalubridade, não dá como de função, porque fala que aquilo ali é assim mesmo. Você foi contratado daquele jeito lá, que é para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e entrar na sala frigorífica, morrer congelado. Primeiro que menor não pode ter trabalho insalubre, né? É uma coisa que eu não consigo entender. Ah, mas é rápido, é só para entrar, pegar um hambúrguer e sair. Coisa assim. Mas você já viu o freezer, como é que é? É gigantesco, é uma sala, é quase o tamanho do negócio lá. Então, aí o Sindifest acha que isso aí tudo está certo. Você vai usar uma convenção dessa? Pelo amor de Deus. Eles têm um termo de ajustamento de conduta. Tomaram uma multa de R$ 10 milhões do Ministério Público contra essa jornada móvel, e o Sindifest falou em convenção coletiva que vale a jornada móvel. Entendeu? Você não vai usar uma convenção dessa. Você fala o quê? É a convenção da categoria? É um sindicato homologado? É. Só que eu quero os benefícios do Sintoresp. Entendeu? Por quê? Por questão de isonomia, por questão constitucional. A Constituição fala que todo empregado tem dignidade, dignidade da pessoa humana, isonomia, ele tem tanto direito quanto um funcionário de um restaurante normal. Não é porque o restaurante dele tem que fazer a comida mais rápido que ele tem que ser tratado que nem um cachorro. Entendeu? Então,
A mesma coisa pode acontecer em outras categorias. É que essa é tão absurda que eu gosto de ilustrar com ela. Mas tem outros casos. Que a reclamada... Eu já vi casos lá em São Caetano... Não, é que não é. Eu não sei o que acontece. As empresas fazem uns acochambros com o sindicato lá. E tem, por exemplo, empresa de marcenaria que comercializa móveis é filiada ao sindicato dos químicos. Qual que é a lógica disso? Que eles usam cola de sapateiros. Acho que é isso, né? Não sei o que acontece. Ou porque o dono cheirou muita cola de sapateiro. Então, não sei. Então, mas existe, sim, acontece muito. Aí eles vêm, aí você chega com a convenção dos moveleiros, ou a convenção dos comerciantes, porque às vezes é só comércio, dos comerciantes. A convenção dos comerciantes é linda, adoro. Eu tento encaixar onde eu posso, sem convenção dos comerciantes, que também tem adicional de 60%, tem um monte de estabilidade, mas beleza, um monte de multa. E ninguém compra, né? Comerciante, imagina. Então, dá para encaixar em várias. Se a pessoa não tem, porque geralmente a carteira vem assim, contribuição sindical, o valor, sindicato da categoria. Não escreveu lá o nome do sindicato. Então, a empresa confessou que não sabe nem qual que sindicato que é, concorda? Você põe o que você achar melhor. Tá, não vai falar que eu falei isso para o juiz, hein, pelo amor. Tá gravando. Não. Em benefício do funcionário. Sim, por funcionário em benefício do funcionário. Então, mas no seu caso, isso aí seria um caso de uma autuação de uma... É uma ação do sindicato, quando o sindicato chega lá e entra com uma ação contra a empresa, um dissídio coletivo. Né? Ou de uma negociação, ou de uma infração. Quando o sindicato... Esse é por funcionário. Mas o por infração, que reverte em benefício do funcionário, aí você perde na sua ação. Entendeu? E por infração, e por dia também. Entendeu? Até a satisfação. O juiz não dá. O juiz fala assim, até o teto de tanto, ou só uma vez. Mas, de vez em quando, a gente pega um juizada maluca que dá. Pra você ter uma ideia, eu tive um caso de uma multa. A multa deu mais do que todas as outras verbas somadas. Por quê? Porque o juiz falou assim, não, é até o adimplemento. Ele não adimpliu até a data da rescisão, é até a data da rescisão. O juiz deu. Uma coisa linda, assim. A gente fica feliz, né, quando acontece essas coisas. Então, tem que pedir, porque às vezes a gente pega um juiz desse. Né? Não é assim. Não, é porque tem categorias econômicas específicas. Por exemplo, tem um engenheiro, não sei o quê. Mas isso você pode desenquadrar. É que, geralmente, essas categorias mais específicas são convenções mais benéficas. Se você está pelo reclamante, você adota essa. Porque eu tenho um engenheiro, um cliente meu, que trabalhava no hospital. Eu peguei a convenção dos engenheiros, porque é uma categoria específica e tem benefícios ali, que é uma coisa muito melhor. Então, mas se você está pela empresa, a empresa não é obrigada a aceitar. Sim, vai brigar, mas você é advogado. Brigar faz parte da nossa vida, é uma delícia. Então, vamos brigar. Entendeu? Você tem o direito de alegar que não, é a categoria econômica da empresa, da atividade preponderante, ponto. Entendeu? Aí, o advogado dele que se vire nos 30 de provar que a atividade dele ele foi contratado na função de engenheiro exclusiva, que, sei lá, que tipo de assessoria que ele prestava, vai falar um monte de coisa. Mas... não sei. Não, mas a empresa não é obrigada. A empresa adota, não. Aí é coisa, aí matar o coitado do industrial também, coitado do comerciante, também, o empreendedor também tem que ser preservado um pouco, né? Não, senão daqui a pouco ninguém trabalha mais, né? Pelo amor de Deus, já está de um jeito. Mas é lógico que judicialmente é o que a gente fala. Papel aceita qualquer coisa. O papel do bom advogado é o quê? Defender o seu cliente. Prevalece. O engenheiro especificamente... mas é porque são categorias fortes. A mesma coisa o sindicato, o advogado. Então, mas aí você tem que ver o porte da empresa. Vai pelo porte da empresa que costuma colar. Tá? Se for uma empresa pequena, você não pode querer que uma empresa pequena assuma obrigações da mesma forma que uma multinacional. Entendeu? Uma coisa é uma multinacional que tem 50 engenheiros contratados.
Aí existe, sim, uma plausibilidade de que seja aplicada a Convenção dos Engenheiros. Agora, uma empresa pequena, com um engenheiro, você não vai querer que o coitado do empreendedor lá tenha conhecimento Tá, aí começa a complicar. Aí já também não é uma empresa muito pequena. Né? Não, a empresa tem 5 funcionários, 3 engenheiros, então vai adotar de engenheiro para todo mundo. Né? Acaba piorando. É melhor o senhor não falar nada. Fica quieto. Eles fazem isso. Então vamos fazer diferente. Vou ensinar outra coisa. Cobra são os cachorros. Eu odeio sindicato. Assim, odeio. Eu fui estagiário de sindicato. Eu posso falar mal quanto eu quiser. Eu tenho conhecimento de causa. Nem me fala. Então, no site do MTE tem as convenções homologadas e os acordos coletivos. O que eu falo que é um porre para procurar, por quê? Tem sindicato aí, por exemplo, sindicato dos metalúrgicos. O sindicato metalúrgico faz convenção no estado inteiro, às vezes extrapola o limite estadual. Aí você põe lá, porque você tem que procurar, o mais fácil é pelo CNPJ do sindicato, porque aí você vai achar a convenção. Se for um sindicato de uma competência territorial pequena, vai aparecer as convenções dos últimos anos lá, é fácil de achar. Mas um sindicato metalúrgico, nem no meu caso do ABC, aparece zilhões. Porque aparece tudo. Aparecem os acordos coletivos, as convenções, isso aqui. E é umas listas de Excel bem da mal feita, né, como tudo naquele governo dos infernos. Então, é difícil de procurar. Então, mas se não tem opção, você entra no site do MTE, vai aparecer a tela, você desce, rola a página inteirinha, lá embaixo vai aparecer Sistema Mediador. Tem um quadradinho assim escrito, Sistema Mediador, que também é um nome, pelo amor, né? Como é que você vai saber que aquilo aí está as convenções coletivas? Não podia colocar assim, acha as convenções coletivas, era fácil, né? Não. Convenções aqui, não. Sistema Mediador. Aí você clica ali, vai aparecer uns campinhos. Você pode escolher, limitar por tempo, não sei o quê, mas você precisa saber pelo menos o CNPJ do sindicato. Então, o sindicato não quer dar a convenção, você fala para o cliente, pega o CNPJ. Ou então, às vezes, você liga lá e pede CNPJ. Eles costumam dar o CNPJ por telefone. Isso eles não dão problema, não. Né? Aí, pelo CNPJ... Não. Na JUSESP. Mas o sindicato tem na JUSESP? Da empresa. Não, do sindicato não tem na JUSESP. Não. Porque o sindicato não tem subordinação, né, a junta comercial. Então, aliás, não tem subordinação a nada, né? Eles fazem o que eles querem, por isso que é uma zona. Então, mas não, ligando no sindicato, eles fornecem, o CNPJ eles fornecem no trabalho. Aí, o que pode fazer também? Pode procurar pelo CNPJ da empresa. Para que procurar pelo CNPJ da empresa? É difícil achar a convenção. Na convenção coletiva não tem o CNPJ da empresa, porque vai ter o do sindicato patronal. Vai ter o CNPJ da empresa nos acordos, né, que tem o acordo coletivo que o sindicato faz para a empresa. É interessante a gente saber quais são os acordos também, porque tem acordos específicos, de benefícios específicos se a empresa for grande. O sindicato vai atrás e faz. Então, você pesquisa no MTE, também no conciliador, o mediador, o CNPJ da empresa, para ver se tem algum acordo lá, vigente. Vigente ou dos últimos 5 anos, né, do período não prescrito. Tá? Se quiser ser neurótico ao cúmulo, assim, quiser ser bem neurótico, uma coisa bem doida, entra na pesquisa do TRT e procura dissídio coletivo. Tá? Pode ser que o sindicato tenha ajuizado um dissídio coletivo, né, e que esteja em discussão, que lá estejam sendo discutidos os benefícios que interessem para o reclamante. Mas aí eu não sei, é difícil fazer isso, porque mesmo porque ainda não tem trânsito em julgado, é meio difícil. Porque quando transita em julgado, o sindicato divulga e a gente fica sabendo. Mas se você quiser, né, ser bem pentelho, aí você põe. Não, o dissídio, o que acontece, o que é o dissídio? O dissídio é quando ainda estão discutindo as cláusulas que não foram assim, pactuadas como um acordo assim, amigavelmente.
Ninguém entrou na... Brigaram, e aquela causa ela não vai ter jeito, não vai constar da convenção, ninguém concorda, não é unânime. Aí eles vão para o judiciário, vai para o TRT, a competência originária do TRT, e discute lá, e os desembargadores da turma lá, acho que é a 9ª turma, né? É, a 9ª. Eles discutem lá e falam assim, não, quem está certo é fulano, então incorpora na convenção. Ou não. Né? Geralmente eles dão, né? O sindicato divulga e já põe na convenção. É que assim, se você... entra como aditivo. Mas se você quiser ser bem pentelho, porque tem reclamada que a gente pega raiva, né? Que dá uma raiva, que a gente quer fazer aquelas ações assim, desse tamanho, quer botar um monte de coisa. Aí você entra lá e fala assim, olha, inclusive, pode ser que o reclamante tenha direito a tal coisa, se esse dissídio for julgado assim, então eu quero também. Entendeu? Outra coisa que eu ia falar que eu quero também, que pode ser que dê certo. Os honorários de sucumbência. Existe o projeto de lei, vocês sabem, né, que está discutindo na Câmara, o projeto de lei de honorários de sucumbência. Tem um monte de processo aí que está rolando e que pode ser que vocês ganhem a sucumbência. Só que se você não pediu na inicial, como é que você vai fazer? Não é verdade? Então, vamos começar a incluir o PL, o projeto de lei, na inicial. Eu já estou incluindo, estou pedindo. O juiz não dá, tá? Não vai dar. Mas, às vezes, você está lá, o negócio foi aprovado, você ainda está no tribunal, você vai lá, faz uma sustentação oral, fala assim, eu quero a aplicação, a lei já foi aprovada, eu trabalhei, eu aqui sustentando, eu quero meus honorários, não sei o quê. Entendeu? Faz o pedido. Faz o pedido também em caráter, que é o 386.404, né? Que do CPC, que é de caráter indenizatório. Tá? Pede os honorários do advogado em favor do reclamante em caráter indenizatório. Porque a empresa não pagou, ele teve que procurar o judiciário, só que para ter acesso ao judiciário, precisou do advogado. Isso aqui é a indenização por ter que pagar o judiciário, que não é justo o reclamante arcar sozinho com isso. Você pede, o juiz também nenhum dá. Mas tem que pedir, porque tem uns doidos aí que estão dando, e uma hora vai aumentar, é o que eu disse. A gente faz jurisprudência e faz a lei. Vamos começar a brigar. Não dá. Então, no tribunal eles tiram. Aí vai para o tribunal, eles tiram. Mas que vai que está lá no tribunal e aprova a lei, aí você vai lá sustentar. Vai lá, briga. Acorda os velhos lá, porque você fica dormindo durante o julgamento. Né? Tem que sustentar, porque senão eles não acordam. É decreto, né? Então, vocês lembram do que é? Da questão dos atestados, né? De aceitar ou não os atestados. A doutora está online, né? Chique. Então, vamos continuar. O que mais que tem aqui? 27. Bom, adicional de salubridade. Acho que não tem muito o que falar, né? Mas só se vocês quiserem adicionar o... Acho que a conta não tem segredo, né? Você soma tudo ali. Soma tudo, hein? Soma as comissão, soma a hora extra, soma tudo e põe adicional. Tá? Se tiver pela empresa, limpa tudo, né? Tira tudo. Não. Isso aí é do periculosidade. Isso aí, salubridade, é um negócio... Pera, eu sei. Pera aí. Estou confundindo. Isso aqui, ó. É isso aqui que você está falando, né? Isso. Então, esse negócio do soma tudo... Não. Na salubridade também. De novo, eu vou falar. Vamos pedir. A gente vai pedindo, uma hora eles vão ter que dar. Então, como eu faço? Esse aqui não é o meu modelo de pedido, mas são as bases legais. Eu faço um pedido. Eu quero adicional de salubridade no teto a ser estabelecido em perícia, na proporção do grau que foi estabelecido em perícia. Com base em pedidos alternativos. O que são pedidos alternativos? São pedidos sucessivos. Você fala assim, se não der esse, eu quero esse. Se não der esse, então pelo menos esse. Se não der esse, pelo menos esse. Eu faço vários pedidos. Eu quero, com base no salário contratual e os respectivos adicionais, incorporações, com tudo,
equiparação salarial, a hora extra incorporada, a comissão, eu quero com tudo. Vai calcular com base nisso. Se não der, então calcula no salário nominal. Se não der, no salário da categoria no piso salarial. Se não der, então tem que ser no salário mínimo, porque aí é o mínimo, né? Pelo amor, senão não vai pagar nada. Então, por que isso? Porque no ano de 2008, lançaram essa súmula aí, ó, a súmula vinculante número 4. E essa súmula falou assim: não pode ser usado salário mínimo como indexador de vantagem de servidor público ou de empregado. E o que aconteceu? Antes, lá, olha lá em cima, no TST, tinha uma súmula que falou que o salário mínimo seria a base de cálculo para a insalubridade. Aí vem a súmula vinculante e fala que não pode. Aí ficou todo mundo feliz, falou assim, então, se não pode, então é o salário. Aí o pessoal ficou bravo, porque aí as reclamadas de uma hora para outra passaram a ter um passivo trabalhista absurdo. Né? Só uma súmula dessa fez um negócio assim, acabou com a vida dos empresários, porque se eles pagavam sob o salário mínimo, de repente eles têm um funcionário lá que ganha 10 mil por mês, eles criaram um passivo, imagina esse passivo que criou essa empresa. Acabou, fecha as portas, sai correndo. Então, teve aquela comoção, todo mundo começou a brigar, aí fizeram uma DIN, falando que a súmula não sei o quê. Aí faz assim, aí em 9 de maio de 2008, o Gilmar Mendes teve um rompante de brilhantismo, deu uma liminar, ali, ó, o julgamento, isso aqui é a súmula, essa corte entendeu que o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado com base no salário mínimo, enquanto não superada a inconstitucionalidade. Ou seja, esse negócio nunca mais foi julgado. O negócio, imagina, 2008. Vai ser julgado? Vai nada. Vamos deixar a liminar aí, ad eterno, e o juizado está dando tudo com base no salário mínimo. Mas, vamos pedir, né? Vamos pedindo. Eu faço o pedido alternativo. Você vai pedindo. Porque tem juiz que entende que ele fala, porque ali, ó, quando ele fala salário base. Entendeu? Porque, na verdade, o que aconteceu? São duas coisas. Tem a súmula 17 e a súmula 228. A 228 fala, ó, o adicional de insalubridade incide sobre o salário mínimo cogito, salvo as hipóteses da súmula 17. A súmula 17 fala da categoria. Entendeu? A súmula vinculante cancelou a 17. Só que a liminar suspendeu os efeitos da súmula vinculante com relação à insalubridade. Ou seja, num raciocínio assim, uma loucura de raciocínio jurídico, você pode levar a conseguir fazer o juiz entender que, pelo menos, o sindicato da categoria, o salário da categoria é aplicável. Entendeu? É, o salário base. Não, o salário da categoria, o piso salarial. Não, o piso está na 17. Isso. A 17 complementa a 228. A súmula vinculante acabou com a 17. E a liminar acabou com a súmula vinculante. Mas eles falam que não. Por quê? Porque no julgamento, o maluco do Gilmar Mendes falou que é salário mínimo, ele não falou do salário da categoria. Entendeu? Ele devia ter falado salário mínimo e da categoria, não falou. Porque ele estava dormindo, né? Que nem ele sempre faz no julgamento. Não acordou. Adicional de periculosidade é quase a mesma coisa, só que é fixo em 30%. Tá? É bom anotar. Quem trabalha com eletricitário, do eletricitário já tem até lei específica, é bem legal. Eles são bem... Porque como eles trabalham com eletricidade, né? Já fala que é perigoso, tudo. E esse aí, ele usa, ó, o adicional de periculosidade, lá a súmula fala do que é o salário, inclusive com as horas extras. É diferente, tá? Olha ali a súmula 132. Hã? Porque ele pode ser eletrocutado a qualquer momento, né? Então, não, ali é súmula. Então, pede isonomia. Alega para pedir isonomia. Não, né? Não, mas a gente pede. Vamos pedindo, né? Por que um pode e o outro não? Esse pode morrer e o outro não? Fala assim. Eu falo.
Então, as horas extras. Já falei um pouco de horas extras, né? Falei de adicional, falei de convenção, falei de incorporação. Ali estão os fundamentos legais, 8 horas diárias e 44 horas semanais. Tem muita coisa para falar de hora extra. Eu já dei palestra só de hora extra. Hora extra, sim, é uma coisa que eu amo de paixão, porque dá um dinheiro bacana, né? Que é uma coisa bem legal. Hã? Talvez eu marque uma só de hora extra. Mas eu vou dar umas dicas do que interessa. Primeiro, dos intervalos. O intervalo entre a jornada é a partir da jornada maior do que 6 horas, o reclamante tem direito, o trabalhador tem direito a 1 hora de intervalo. 1 hora de intervalo. Não é 15 minutos, não é meia hora, não é 45 minutos, não é 59 minutos, é 60 minutos. E o que fala a súmula, no artigo 71, parágrafo 40? Não deu a 1 hora inteira, indeniza, como hora extra. Ou seja, não é a diferença. Não é porque ele cumpriu meia hora, ele vai ganhar outra meia hora que faltou. Não, é a hora integral. Porque, porque isso aí não é um direito do trabalhador, é uma condição de segurança e medicina do trabalho. O cara que está cansado provoca mais acidente, mata as pessoas, dorme no serviço, a prensa amassa a cabeça dele. Então, entendeu? Tem que entender o conceito. Não é assim. Não é uma simples hora extra. Isso aí é perigoso. Não deixar o cara dormir, não deixar o cara comer, não deixar o cara descansar, é perigoso para ele e para os colegas de trabalho. Então, é 1 hora. Agora, presta atenção nesse artigo, 71, parágrafo 14. Esse é o... É legal, esse aí é legal, mas esse aqui é mais legal. Esse é mais divertido. Por quê? Esse aqui ninguém pede. E vamos começar a pedir, pelo amor de Deus, que eu sozinha não está dando certo? Olha só. Intervalo interjornada. Entre uma jornada e outra, o trabalhador tem direito a 11 horas de descanso. Tem uns malucos aí, os vigilantes, que trabalham 36 horas seguidas. Que aí eles trabalham 36 horas seguidas, vai para casa, dorme 4 horas e volta de manhã para trabalhar. Entendeu? E o que acontece? A súmula ali, ó. Devendo-se pagar a integralidade das horas que forem subtraídas do intervalo acrescidas do respectivo adicional. Então, quando você pede a indenização no intervalo da jornada, o juiz dá a diferença. Só que a lei não fala isso. A lei fala com os mesmos efeitos do parágrafo 4º do artigo 71. E quais são os efeitos? Não cumpriu o intervalo, paga o intervalo inteiro. Entendeu? Então, esse negócio aí, ó, essa OJ, a OJ ainda não é súmula, vamos derrubar isso aí. Está errado isso aí. A lei é maior, a lei fala, efeitos do artigo, parágrafo 4º do artigo 71. É o quê? É o intervalo integral. Não cumpriu, indeniza os 11 horas. Se ele dormiu só 7, não é só 4, é 11. Entendeu? E outra coisa, com relação a que os vigilantes são as vítimas principais. O que acontece com o vigilante? Ele trabalhou 36 horas seguidas. Existe a hora extra e existe a hora extra noturna. A hora extra noturna, eu não sei se está aqui, eu não sei se eu coloquei. Tem uma súmula, cadê a doutora da online? Tem uma súmula Mojoto que fala da prorrogação da jornada noturna. Que é assim, das 22 às 5 da manhã, ele tem direito ao adicional noturno, hora reduzida. Se for hora extra, é o adicional de hora extra com a hora reduzida com adicional noturno. O que acontece? Esses vigilantes, eles fazem 3 turnos, né? 36 horas seguidas. Então, a partir daquelas primeiras 22 horas, ele não dormiu. Ele dormiu. Deixou de ser hora noturna? Então, todas as outras 24 horas são horas extras noturnas. E peçam assim, prorrogação. Ih, a doutora não está gostando, ela é reclamada. São horas extras noturnas. Por quê? Porque não houve intervalo. Ele não dormiu. Ele continuou acordado. E é por isso o adicional noturno é por quê? Porque a pessoa que estava na hora de dormir está trabalhando. Então, se ele não dormiu, continuou trabalhando, é hora extra noturna. Não é porque está escuro que é hora extra, não é. Entendeu? Conceito? Vamos pedir assim, legal, todo mundo junto.
ou dá 1 hora. Não, sim, os reflexos em DSR. Não, mas isso aqui tem caráter. Eles falam. Então, pede, pode pedir. Mas eles falam que tem caráter. Eles não falam que não cabe. Hã? Ah, você diz o DSR o dia, né? Então, tem essa também. É que, geralmente, aqui é o... É que eu estou focando no... Mas entenderam o que o doutor está falando? Existe também a questão do DSR, que durante... O prazo seguido máximo que um trabalhador trabalha na semana é de 6 dias. Ele tem, o 7º dia ele não pode trabalhar, é o DSR. Mas é que, nesse caso, a tutela é específica com relação ao feriado e descanso semanal remunerado, que é 100% de adicional. Entendeu? Mas pede prorrogação de jornada, essas coisas, pede o adicional noturno, a hora reduzida, claro que pede. É horror, né? É a treva. Ah. É o 12 por 36. Então, vamos falar 12 por 36, então. Não, então, mas é que eu tenho caso... Que empresa que é? Eu não vou perguntar que empresa que é a sua, mas... Não vou escutar. Não. E sim, esse sim. Sim. É. Então, eu tenho uma empresa lá, que essa aqui é o processo, que dá bastante dinheiro, que eles são bem malucos. Então, é porque esse caso específico, é uma empresa que eu reprocesso bastante, que eles fazem isso mesmo, assim, uma coisa maluca, e eles deixam até o caboclo anotar, assim, está comprovado no cartão de ponto, é uma coisa maluca. É, isso, offline. Então, e ele faz, sim, teve semana que ele fez 48 horas seguidas, e esse reclamante especificamente enlouqueceu. Ele está louco, ele está afastado definitivamente. Tem um laudo falando que não tem jeito, não vai voltar, que está malucão mesmo, porque ele não dormia. Ficou doido. E não é um serviço que você pode dormir, que você está ali num banco, ele trabalhava em banco. Né? Você não pode dormir, porque vai tomar um tiro a qualquer momento. Então, tem. E o que acontece com o regime 12 por 36? Já julgaram lá no TST que pode ser. Está valendo isso aí, está certo, 12 por 36. Eu sou absolutamente contra. Porque na Constituição fala 8 horas por dia, não 12. No teto, o máximo de 10, não 12. Então, já se viu que está escrito... mas é porque tem 36 horas, é mais benéfico, não sei o quê. Não adianta, eu sou reclamante, eu vou falar a favor do reclamante. Então, tá bom, falou que está certo? Está certo. Só que é 12 por 36. Eu acho que esse tipo de regime é incompatível com hora extra. Então, eu sei, mais uma vez, é um pedido alternativo que eu faço. Se vocês quiserem, ia ser legal se vocês me acompanhassem. O que é? Pede a partir da 8ª hora, porque é a jornada constitucional. Eu acho que é a lei maior desse país. Eles não vão dar o 12 por 36. Aí você fala assim, se não der a jornada constitucional, se considerar válido o regime 12 por 36, eu quero a invalidade pela questão da incompatibilidade com a hora extra. Porque o seu regime é 12 por 36, é 12. Acabou às 12, é 36. Não é 24 por 36, não é 36 por 36. Entendeu? Se é 36 por 36, é 8 por 7. Entendeu? É 8 por 6. É 8 por dia. Então, eu quero hora extra. Se teve hora extra, esse regime é inválido, esse regime é ilegal, e eu quero a partir da 8ª hora. Juiz, dá? Tá difícil, hein? Tá difícil. Não dá, não. Mas eu vou pedir, todo mundo vai pedir, e a gente um dia vai conseguir. Não, porque hora extra é uma beleza, dá um dinheiro doido. Tira. Mas a gente precisa, né? Eu tenho minhas contas, eu tenho um filho para sustentar. Hã? Por que ele não contrata outro funcionário? Contrata mais um, não é? E ganhou dinheiro de banco ainda. Imagina, vigilante de banco. Banco é tudo safado. Bom, a correção monetária, acho que é a parte final.
É aquela coisa, né? Época própria, não sei o quê, assim. Qual que é o índice? Usa o índice do TST, tá? Vocês sabem usar o índice do TST? Tem uma tabelinha lá, procura na ASP, que é mais fácil, hein? Tabela de Correção Monetária Trabalhista. Procura na ASP, que é mais fácil. Quem for associado, quem não for, pede para o amigo entrar e pegar. Todo mês muda a tabela inteira. Eles atualizam a tabela inteira mês a mês. Geralmente, no dia 5 sai. Então, tem que atualizar. Eu já fiz um programinha no Excel, sou meio rata nesse negócio, então eu já fiz um programinha, eu alimento todo mês o programa e faço. Mas quem estiver fazendo na mão, baixa lá a tabela e faz na mão. Um outro, de vez em quando, dá um trabalho lascado, mas dá. Então, a tabela do TST, o que é? Ele tem o índice de todos os meses nos últimos 300 anos. Lá. Acho que é desde 99, um negócio assim. Que quando, né? E 64? É velho, né? Acho que eu nunca cheguei nesse nível de conta. Então, aí você usa o mês do título, tá? Para atualizar para o mês atual. Isso é atualização. Para calcular os juros, aqui fala, ó, os juros a partir do ajuizamento, artigo 83 da CLT, de 1% ao mês, sobre, olha lá, ó, súmula 200, sobre o valor atualizado. Você atualiza primeiro, depois aplica os juros. Tá? Chega, né? Que horas são? 11h30 já? Ah, tá. Quase. Isso. Mas já faz tanto tempo que nem aplica mais na prática. Né? Eu pensei em colocar isso aqui, mas falei... que hoje em dia já é difícil. É que aqui a gente não pode aprofundar muito. Eu vou falar só dos impostos. Posso só dar uma dica com relação aos impostos? Que você manda para contador judicial, você manda para contador de empresa, eles pegam o valor do crédito reclamante, soma tudo e incide o imposto de renda. Dói até no coração isso, pelo amor de Deus. Não deixa fazer isso, não. Tá? As verbas para cálculo de imposto de renda calcula mês a mês. Às vezes, é só hora extra que o caboclo ganhou lá no negócio, e o perito judicial pega, soma tudo e põe lá 27,5% e tira do coitado. E tira de você, né? Sai do teu bolso também. Se bem que eu pego o líquido, eu pego o bruto, mas, pelo amor de Deus, se você for pegar o líquido, acaba com a tua vida. Então, você fala assim, o cálculo é mês a mês, porque, às vezes, se dividir aquelas horas extras por todo o contrato de trabalho, não chega nem no mínimo. É isento. Não incide. Entendeu? Entendeu? Pede isso, já pede na inicial, hein? Tem a lei, é 12.000, alguma coisa também, uma lei que fala aí desse negócio. E a Previdência, mesma coisa. A Previdência, você tem que fazer a comprovação do valor que a empresa já recolheu e tirar, divide mês a mês, vê se alcança o teto, tem o teto também da isenção, tem o valor lá do teto, do salário contribuição. Dá um trabalho desgraçado, mas, pô, pagar imposto à toa... dói no coração, né? E chega, né? Acabou. A chefa falou, chega. Obrigada. A palestra de cálculo trabalhista, basicamente, é o que está ali. A gente não tem muito tempo hoje para se aprofundar muito. Mas eu deixo aberto para questões, vocês podem me interromper. A palestra ela não é fixa, tá? Ela pode tomar o rumo que vocês preferirem. Semana retrasada eu fui em Monte Aprazível, lá é só trabalhador rural. A gente foi para o lado do trabalhador rural e aqui vocês podem ir, vão questionando, a gente vai pelo lado que vocês acharem mais necessário. Então, podem interromper, pode perguntar, não tem problema nenhum. Eu vou começar... Ai, obrigada. Passa. Pelas verbas rescisórias, tá? Porque eu acho que o primeiro contato que você tem com o cliente, ele chega lá com a rescisória dele e fala assim, doutor, eu queria saber se isso está certo. Geralmente é o que acontece. Então, eu já vou começar por aí, que são os cálculos mais básicos. Eu vou tentar passar mais rápido, se vocês quiserem aprofundar, a gente aprofunda, e vai perguntando e a gente vai respondendo. Passa para a próxima, querida. Então, esse é o termo de rescisão. Eu só queria ilustrar que no dia tem um termo novo de rescisão, né? O TST é novo, então quem ainda não está sabendo, a partir de fevereiro
é outro termo de rescisão. Esse no site do MTE, do Ministério do Trabalho, esse formulário pode ser baixado em PDF. Tem um modelo lá, e vocês já podem até abaixar e já deixam lá salvo, se algum cliente que for empresa pedir, né, na assessoria, vocês já têm um modelo lá. O que eu achei legal desse modelo, né, a diferença do modelo anterior, é que ele tem uma discriminação fixa de verbas e ela é bem detalhada. Mais detalhada. Esse valor que deu aqui, você faz vezes 7,33, que é um dia. Esse valor que der aqui é o DSR. Um dia, né? Aqui é só dividir por 30, um dia vai ser o DSR. Né, simples. Aqui a conta fica um pouco mais complicada, porque você tem que fazer o 7 vezes 33, que vai corresponder a um dia do DSR. Só para... Mas a hora extra tem que ser incorporada, tá? Na sentença. Mas se vocês estiverem fazendo o cálculo para pegar o cliente, vocês também incorporam. Falam assim, olha quanto vai dar se a gente entrar com o processo. Dá uma valorizada, né? Pode passar. Então, aqui eu ilustrei um calendário para fazer como... Está aí, né? Como calcular o DSR. Aqui a gente tem exemplos de 3 meses. Eu vou... Se eu subir ali, consegue... Cadê o cameraman? Acho que ele consegue me ver. Né? Vamos pegar o mês de maio. Considerando o mensalista, para ficar mais fácil. O mês de maio tem 31 dias. Quantos DSRs ele tem? Tem o feriado de 1º de maio e aqui o feriado de 30 de maio, que eu não sei nem que feriado que é esse. Não sei. Então, quantos... Hã? É o quê? Ah, não, 6 dias de DSRs. É os 4 domingos e mais 2 dias. Então, o mês de maio tem o quê? Tem 25 dias úteis e 6 DSRs. Então, se ele for demitido em maio, for horista, né? O mensalista não precisa calcular DSR, eu errei. Horista. Ele foi horista, você pega 6 vezes 7,33, o valor da hora dele, vezes o valor da hora dele. Né? Então, cada dia do horista vale 7,33. Por que saber o valor do dia se ele ganha por hora? Porque o DSR ele vai ser o valor do dia, que é 7,33 horas. Então, quantos DSRs ele tiver direito no saldo de salário, quantas vezes 7,33 vocês vão fazer. Pode passar, querida. Então, esse aqui eu ilustrei com a lei, né? A lei 6.605 de 49 é a lei que trata do DSR. Vocês anotam a lei, depois vocês veem, ela é pequenininha, ela tem, acho que meia dúzia de artigos, não tem muito segredo. Passa que eu quero mostrar outra coisa, Tico. Então, ele também tem o cálculo, ó, computa o saldo de salário, o repouso semanal remunerado nas horas extras habitualmente prestado. Quando você tem uma rotina de hora extra, ela incorpora ao salário. Então, esse valor você inclui no DSR. Como isso? Ele entra, soma no salário. O valor da hora... Quer que eu escreva? Vocês não entenderam, né? Por exemplo, ele ganha R$ 1.500 por mês. Está aparecendo lá. Ele faz uma média de R$ 300 de horas extras, habitualmente por mês. Foi reconhecido em sentença que essas horas extras são habituais, incorporam o salário. Certo? Então, o salário dele é o quê? R$ 1.800. Se ele for horista, você vai pegar e dividir por 220 horas. Se ele for mensalista, você vai dividir por 30 horas. Aí, essa olhada aqui é a outra. É legal, por quê? Porque antes, por exemplo, no campo, eu falo sempre das férias. As férias, geralmente, é um dos títulos que tem mais valor dentro da rescisão, e antes era tudo junto. Né, férias vencidas, férias em dobro, né, então as férias proporcionais era tudo no mesmo campo. E o coitado reclamante não sabia de onde que vinha aquele valor. Agora está tudo discriminado, fica até mais fácil da gente poder ver se está certo, né, evitar até fraude. Pode passar. Então vamos começar pelo saldo de salário. Tá? Ali tem os fundamentos legais das verbas. O saldo de salário não tem muito segredo, né? Até o dia da demissão, quanto que ele trabalhou no último mês.
Basicamente, existem outros tipos. Tem salário por produção, tem comissionista puro, tem outros tipos de salário. Mas aqui eu deixei exemplificados os mais comuns, que é o salário de horista e o de mensalista. E o que é importante falar? Qual é a diferença desses dois salários que vocês devem saber para fazer essa avaliação? Está ali, doutor, se quiser ver na tela, não sei se fica melhor. Então, o mensalista, quando você calcula o dia, ele já está incluído o DSR. O que é o DSR? O descanso semanal remunerado. Então, quando você calcula o saldo de salário em mensalista, não precisa calcular o DSR. Calculando o saldo de salário do horista, precisa calcular o DSR porque ele não está incluso. Entendeu? Eu vou passar mais para frente, eu passo... Ainda não, querido. Mais para frente eu vou ensinar a calcular o DSR, mas já fiquem atentos a esse detalhe. O dia, no horista, está vendo ali, é 7,33. É basicamente 220 horas dividido por 30. Ele é quanto que ele vai ter de DSR nesse mês. Agora, uma coisa que eu gosto... Aqui, o que o pessoal esquece? Tem um colega ali que o pai dele é contador, então hoje eu não vou poder falar muito mal de contador. Mas o que acontece quando o advogado tem mania de mandar o cálculo da sua ação para o contador? O contador, ele é um contador. Ele vai fazer o quê? O cálculo de contabilidade. Ele não vai ler todas as súmulas, ele não vai ler todas as OJs, não vai fazer o cálculo para você ganhar dinheiro, ele vai fazer o cálculo do seco da lei, que eu acabei de falar para o colega ali. Então, o que o advogado precisa ter? Você está pela reclamada, geralmente a reclamada quer mandar um funcionário embora, e você presta assessoria mensal. E ela quer que você revise aquela conta do contador. E, geralmente, quando eu reviso a conta de algum cliente nosso do escritório, sempre o contador esqueceu desses detalhes. E um dos detalhes que eu vou falar hoje aqui, e vou falar outros, mas um dos detalhes principais são as faltas. Quando você manda para o contador, pode até mandar, você manda para o contador, oriente o cliente, se mandar para o contador verba rescisória, não esqueçam dos cartões de ponto. Entendeu? O cartão de ponto vai o quê? Vai mostrar se ele chegou atrasado, se ele faltou, se ele justificou a falta, manda os atestados, se falta sem atestado, é falta injustificada, tem que descontar. E descontando, você desconta também o DSR. Porque a pessoa não trabalhou... Para ganhar o DSR, ele tem que trabalhar os 6 dias da semana com pontualidade. Esse é o requisito da lei, que é aquela lei, por isso que eu transcrevi.